Hoje no Cultura e Saber nós vamos conhecer um pouco do trabalho de Rita Alves, que é psicanalista, historiadora, escritora, mas tudo isso começou ali bem cedo, né? Conta um pouquinho pra gente a sua relação com os livros, o primeiro aos 16 anos. Exatamente, prazer enorme estar aqui, obrigada Priscila. Então, aos 16 anos, eu já fiz a minha primeira publicação conjunta com alguns escritores do teatro, né, Augusto Boal, enfim, nomes bem relevantes. Foi o primeiro chamado Força Tanta. Era uma época de fins de ditadura, então era um livro de resistência muito, muito interessante. Aos 16 anos a gente não tinha nem noção direito do que fazia, né? Mas foi a minha estreia dessa forma na publicação, já com uma bagagem de leitura de Vinícius de Moraes, que era o autor que eu mais lia enquanto adolescente, aqueles poemas de amor e tudo mais, foi o que me encantou na literatura, além de ter um avô que lia para nós em francês, em espanhol, Victor Hugo e tudo mais. Então fomos criados, mesmo sem entender a língua, sentadinhos, os netos na sala, ouvindo o meu avô ler essas grandes obras aí, Júlio Verne e tudo mais. E daí qual foi a sequência? Aos 16 você teve ali o seu primeiro livro, foi rápido para o segundo? Não, demorou bastante para o segundo livro, a segunda publicação. Hoje já tenho 19 livros, mas demorou muito. Depois disso, eu fui fazer história. Então, com a profissão de historiadora, eu fui para pesquisa. Então, fiz muita colaboração em outros livros como pesquisadora, né? E assim fui me interessando cada vez mais pela escrita e tudo mais, mas sempre participando de saraus e etc., até conhecer duas figuras icônicas, uma o poeta Tiago de Mello, falecido Tiago de Mello, e o professor Antônio Cândido, que fundou o Departamento de Literatura na USP, que numa certa vez, eu falo até que é uma história meio bizarra, porque eu como psicanalista, tinha uma outra amiga psicanalista, ela falou, olha, hoje eu estou sem carro, você me leva na casa de uma pessoa? E era a casa do Antônio Cândido, só que nós passamos para buscar o Tiago de Mello. Então eu vi aquele senhor vindo de branco, amazonense, um ícone, né? E levei até lá como uma motorista, ia dar carona. E por fim o poeta falou, não, vocês sobem comigo. Fernanda de Almeida Prado, também filha de um grande poeta, Antônio Lázaro de Almeida Prado. E assim tomamos vinho do Porto até não poder mais. E vieram grandes histórias ali, tanto do Antônio Cândido imitando o Drummond, o Tiago de Mello contando sobre a sua relação com os Elinhos do Rego. E você, o que você faz? Na época eu dirigi o Instituto Orlando Vilas Boas, que eu ajudei a fundar. Como historiadora, cuidei do acervo dele, né? E assim, li um dos meus poemas e falei, não, mas você escreve, então vamos publicar. E assim me incentivaram a publicar esse Tela de Letras em 2010. Então demorou bastante, mas um livro que me trouxe muita alegria, primeiro pela apresentação do Tiago de Mello, e me trouxe alguns prêmios. Então, a partir desse livro, eu fui convidada a fazer um programa de rádio na Rádio Bandeirantes, e tive por bastante tempo falando sobre literatura africana e sobre as expressões musicais da África, e ganhei o prêmio Comunidade África Brasil com esse livro. E a partir disso, e dessa trajetória toda aí, me relacionando com a história e com essas pessoas todas, eu fui convidada na época pelo governo do estado de São Paulo a fazer monumentos públicos no estado. Então, no Parque Ibirapuera, Vila Lobos, o da Juventude, Ecológico Tietê, tem um relógio de poesia de minha autoria, são monumentos permanentes, são grandes relógios, né, de sol, digamos assim, chamado Poesia Não Tem Hora, porque ele não tem ponteiro. São 12 placas, né, de concreto, com poemas neles todos, assim, e no centro uma árvore como o ponteiro abstrato, ou seja, poesia cabe em qualquer momento, em qualquer hora. Você tinha ideia que essa simples carona acabaria dessa maneira? Não imaginava. Porque hoje essas bibliotecas, inclusive, que você comentou, são as mais, eu acho que as mais utilizadas aqui na capital paulista. Sim. Não tinha ideia dessa trajetória, né? Eu trilhava já um percurso bem interessante nas artes, fazia curadoria por conta da história. Então, também dirigi um grupo de artistas nas artes plásticas, né? Como Jô Soares, o Ziraldo, com quem eu tenho alguns trabalhos, inclusive.
outros grandes nomes, Ivo Granato, Antônio Petkov, e fomos fazer com exposições de arte, né, a abertura da Copa da África do Sul, depois também antes da Alemanha, depois da África do Sul e Brasil. Então, eu vinha desta trajetória, sempre vinculada à cultura, seja por meio da história, das artes plásticas, e aí, por fim, também como uma estudiosa, né, da literatura, eu fui fazer letras. E então, acabei trilhando por esse caminho da escrita, né? Esse, por exemplo, livro aqui, 400 anos de Padre Vieira, que foi um ícone elaborado pelo Memorial da América Latina, junto com a Fundação Calouste Gulbenkian, que reuniu os estudiosos mundiais sobre Padre Vieira. Eu tive a honra de fazer parte desse, como no Brasil, a pessoa que representou a obra do Padre Vieira num artigo, enfim. Foi dando tudo certo, felizmente. E não só, porque eu acho que é muito bacana a gente trilhar esses caminhos mais acadêmicos, como ensaio crítico, né, que tem uma formação mais, digamos assim, engessada, tem um formato. Aí eu fui para outro lado. Como historiadora, em 2008 para 2009, eu fui convidada a ir para a Estação Primeira de Mangueira. E aí, para ajudar na pesquisa sobre Darcy Ribeiro, que era o enredo do ano, Darcy Ribeiro, o Povo Brasileiro, o livro dele. Fiz uma família lá. E a partir daí, este ano, a gente ajudou a fazer esse livro aqui chamado Crônicas de Botequim. É do Carlos Mumu, o nome é ótimo, ele é uma pessoa de lá, do Morro da Mangueira, e uma pessoa que nunca pensou em publicar nada. E tinha histórias incríveis, porque ele é gerente de um supermercado, e ele passava por situações ali no morro, e contava para nós, para os amigos, vamos fazer um livro seu. Fizemos o livro do Mumu e é um sucesso esse livro lá. Né? Ele assim, esgotou já 2 vezes as publicações. Também de lá da Mangueira, Márcio Perrota, que é hoje o diretor de comunicação lá da Mangueira, contando a história da mãe que fundou as quadrilhas do Sampaio, lá tradicional do Rio de Janeiro. Também fiz a organização desse livro. E assim foram surgindo citações, né? Aqui no estado de São Paulo também, o Valdir Cruz, que é um fotógrafo que mora hoje em Nova York já há 30 anos, um dos grandes nomes da fotografia, me pediu para fazer os textos e as pesquisas sobre o primeiro livro dele, sobre o tema do câncer. Então, escrevemos a história do câncer, do Hospital do Câncer de Barretos, hoje o Hospital de Amor, né? E eu fui recolhendo histórias das pessoas que tiveram câncer e contando junto com as icônicas fotografias do Valdir Cruz. A partir desse livro, ele foi convidado a fazer um segundo sobre o Rio Pinheiros, o Jurubatuba, que eu trouxe aqui também. E eu fiz, da mesma forma, as entrevistas das pessoas, das comunidades às margens do Rio Pinheiros, contando as mais bizarras histórias das pessoas das comunidades e a resistência toda dessa população. Então, esse foi um pedido aqui do governo do estado de São Paulo também. E aí fizemos esse belo livro chamado Jurubatuba. O que te chamou mais atenção quando você foi fazer essa pesquisa, né? Tantas pessoas que moram nessa região viram também a mudança do cenário, a parte ecológica, urbanística também, a vida sofrida de muita gente também dessa região. O que te chamou mais atenção? Bom, a primeira coisa é essa mobilização do governo do estado em tentar levar saneamento básico ali, fazer a canalização de partes, né, do esgoto e tudo mais, por dentro das comunidades do Rio Pinheiros. Isso foi incrível. E essa transformação na vida das pessoas ali, que vivem a realidade crua, digamos assim. Então, eu posso, acho que, contar 2 histórias fabulosas. Uma delas, de um senhor, eu prefiro não dizer o nome, né? Mas ele não tem as pernas e ele trabalhou como pedreiro e se acidentou dessa forma, então perdeu as pernas. E morava num barraco, deve morar ainda, chamada Palafita, né? Em cima do rio. Ele descia toda uma escadaria dentro lá da comunidade para chegar no seu barraquinho, né? Então, quando chovia, ele tinha que sair do barraco meio que rastejando na chuva, porque o rio passava por dentro do barraco. Né? Então, essa é uma das histórias, e ele é fotografado no livro pelo grande Valdir Cruz, humanista, né? Que ele traz a melhor visão possível dessa imagem, né? Difícil.
mas retratando o que é. E a segunda é de uma mulher que adotou o nome, um pseudônimo de Rita. Então me chamou porque eu chamo Rita, né? Só que o nome dela não é esse, parte dessa história não está no livro, mas ela também vive numa pequena casinha e ela saiu do seu local por um crime que ela cometeu, então ela mudou de nome, né? E chegando aqui, ela também tem toda uma trajetória ali de construção de uma identidade junto com a comunidade, ajudando a recolher cestas básicas. Então ela se transformou nessa vinda, né? Então são histórias incríveis. Do Hospital de Câncer de Barretos, então, nossa, não tem nem o que dizer. Histórias lindas. Algumas de superação do câncer, outras nem tanto, mas assim, impressionante a capacidade do ser humano de passar por essas situações tão extremas, né? E trazer ainda uma lição de vida pra gente. É muito legal. Quando a gente fala, então, desses do Rio de Janeiro, né? Essas crônicas de botequim também, a Dona do Encantado. Essas histórias, como que foi para você reunir tudo isso em um livro? Porque é muita história. Se você parar para conversar, ainda mais para quem gosta de contar a história, é muita coisa. Primeira coisa é a gente se despedir de todo o preconceito possível. Todo. É se aproximar daquela pessoa, da sua realidade. Por mais distante que estejamos, né? Eu falo, puxa, uma mulher branca paulista lá no Rio de Janeiro, no Morro da Mangueira, né? Mas por fim, você se identificar com aquilo lá, sabe? Profundamente. Não tratar como um trabalho, mas com uma empatia, um mergulho mesmo nessas situações. Do Márcio Perrota, eu falo que foi amor à primeira vista. Ele é um querido, ele é um amigo, assim, fantástico, que levou a questão de gênero para dentro da Mangueira pela primeira vez. Ele é um grande apresentador. Aquele que, quando começa o carnaval, ele faz o desfile da Mangueira. Aquela primeira fala de incentivo é a dele. E a mãe dele teve essa força. Então, ouvir essas histórias e reunir num livro não foi fácil. O que eu peço sempre para eles, né? Escrevam o que vocês quiserem, deixa a revisão comigo, a organização, e a gente vai trocando ideias. No caso da quadrilha do Sampaio, a gente pensou num grande teatro popular. Então, em vez de capítulos, são atos, como se fossem cenas teatrais, assim. Então, ficou muito bonito. E o Crônicas de Botequim são histórias hilárias, engraçadíssimas, assim. O Chico Buarque, ele tem uma frase muito legal que ele deu numa entrevista, falando, na MPB, tudo é invenção. No samba, tudo é verdade. Porque, na verdade, os artistas da MPB é mais classe média, então eles inventam as suas histórias ali na música, os romances, etc, etc. E no samba, não, eles contam a história do dia a dia. Então, eu acabei mergulhando nisso, né, e em outros vieses e tudo mais. Eu escrevo para o Instituto Memória Musical Brasileira sobre a música de São Paulo. Mas, assim, a minha sinergia com o Rio é absurda. Então, fui conhecer filha do Zequete, neta do Cartola, e assim por diante, sabe? Entrando nessas histórias incríveis. A literatura, a minha escrita, ela é muito apartada disso. Eu falo assim que a historiadora é ela que vive a realidade, e a poeta, a contista é a que cria a ficção, né? Então a gente idealiza as coisas, né? Mas eu adoro essa mistura do que é real, do que é verdadeiro, o chão, né? Aquele terreiro lá, do que a gente fala sempre, o samba traz essa beleza do que é a ancestralidade, né? As manifestações ancestrais. Então, sei lá, tudo misturado é tudo bom. Que bacana. Vamos falar também agora da Esgrima da Água. É o mais recente, né? É o mais recente. Esse livro, ele agrupou alguns poemas dos últimos 2 anos, né? Foi publicado pela Literalux, e é um livro mais político, eu diria assim. Nunca fui muito por esse viés, mas depois da pandemia eu achei importante falar sobre assuntos que nos trouxessem mais a consciência do mundo, né? A nossa responsabilidade em relação ao que acontece no planeta. Então foi mais por esse caminho. E tive a feliz apresentação também do Ricardo Ramos, que é o neto do Graciliano Ramos, presidente da União Brasileira dos Escritores, e enfim, também lendo com muita atenção o livro e considerando uma obra de relevância. Eu não gosto de publicar à toa, sabe?
Não é por uma vaidade, mas vejo uma necessidade. Talvez eu acho que esse lado mais historiador é que me impele para essas questões sociais, sabe? Uhum. Eh, Já são vários livros, quantos no total? 19 19 no total. total, né. Mas você, paralelamente, também tem o incentivo à leitura em outras frentes. Conta pra gente também, como que é, porque escrever o livro já é um incentivo para alguém ler, mas como é fazer com que um grupo, né, se Uhum. mova, pessoas se juntem realmente para Sim. fortalecer a leitura? Eu acho que teve uma fase, especialmente aqui em São Paulo, de muitos saraus, né? Uhum. Então, eu lembro que em 2008 a gente fazia os saraus tanto na Casa das Rosas, fiz muitos, como no Museu da Língua Portuguesa. Uhum. Então, era uma forma de incentivar a leitura. Mas eu sou psicanalista também, atuo como psicanalista e hoje estou dentro do departamento, né, de psiquiatria da Universidade de São Paulo, dirigindo um projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia para implantar no Brasil uma rede de pesquisa em síndrome de Down. Uhum. E uma das áreas que eu procuro estimular ali é a produção de escrita, né, pela voz da própria pessoa, no caso a pessoa com síndrome de Down, tendo direito a essa expressão, né, de si mesmo. Acho que são vários os caminhos, é um desafio grande com a quantidade de tecnologia que vem, Uhum. mas ao mesmo tempo eu sou super a favor, eu acho que utilizemos tudo que vem de novo, porque não tem como evitar. Eu acho um desperdício a gente ficar brigando contra a chamada inteligência artificial, né? Então, tiremos o melhor dela. Eu sou docente também, dou aula sobre inclusão, e assim os meus alunos, eu estou sempre falando, utilizem, mas verifiquem a fonte. Então, sempre no viés do estímulo à leitura e principalmente da escrita. Eu acho importante. Não só absorver, mas doar também parte daquilo que você elabora para o público, né? Uhum. Seja como for, seja aqui no Morro da Mangueira, seja nas margens do Rio Pinheiros, seja sobre o Padre Vieira, enfim. Mas eu acho que escolha o seu tema, mas doe alguma coisa para o mundo também, deixe um legado. Uhum. Você como psicanalista já utilizou ou utiliza, né, eh eh, aquilo que você acompanha de pacientes ou aquilo que você faz como pesquisadora também, para embasar algum dos seus livros, ou pensa em fazer algo nesse sentido? Nunca publiquei, acho que bem interessante, é uma proposta ótima. Por fim, né, Freud fez muito isso, Lacan, que é registrar os casos clínicos, né? Mas tem vários estudos na literatura que fazem esse trânsito. Então, a obra de Guimarães Rosa, por exemplo, ela tem vários estudos sobre o aspecto da psicanálise. Guimarães Rosa é a psicanálise. Mesma coisa o Machado de Assis, Clarice Lispector, muito, muito fortemente. Então tem uma relação muito importante. Eu acho que toda a formação que eu tive na literatura, na crítica literária, me ajudou e me ajuda muito na psicanálise. Porque você vê toda a parte Invertido subjetiva, é então. invertido, Aham. exatamente. Todo o viés mais subjetivo do que é a alma humana, né, ela já está na literatura. O próprio Freud fala, onde quer que vá a ciência, lá esteve antes um poeta. Então essa Uhum. capacidade do subjetivo, ela está mais presente na literatura, na ficção, do que na própria ciência. Então me ajuda bastante. Uhum. E atendo alguns artistas também como pacientes. É. Então acaba sendo bacana porque traz, né, essa troca de experiências e esse mergulho no inconsciente Uhum. de cada um. Hoje, até por conta da tecnologia, muitas pessoas estão desenvolvendo doenças mentais, né? Você acha que a leitura, ela pode, talvez desacelerar as pessoas ou trazê-las novamente para aquele momento, o que muitas vezes por conta do celular mesmo, a gente vai para vários lugares a todo momento, mas não está presente. Sim, muito bacana essa pergunta, porque eu vou lá para a história, né? Desde as cavernas, o homem fazia os seus desenhos, né? Então ele Uhum. precisa da expressão artística ou da criação para suportar a realidade. O mestre Antônio Cândido, esse que eu conheci, ele tem um artigo importante chamado Direito à Literatura. E é bem bacana porque ele fala: o homem não sobreviveria
se ele não tiver esse lado abstrato, se ele não puder cantar, dançar, se expressar, ele não suportaria o peso de uma realidade. Cada qual escolhe o seu meio, seja ir para o estádio de futebol, seja fazer o churrasco com a família, mas se ele não tiver aquele momento de relaxamento, de sair daquela estrutura do pagar contas, das doenças, ou ele entra em depressão, ou tem as crises de ansiedade. A gente está assistindo hoje uma verdadeira epidemia, a gente tendo em vista aí o sucesso do filme Adolescência, né? De depressão entre as crianças, os adolescentes, por falta de qualquer atividade que não seja estar no quarto, no celular. Então eles estão esquecendo do brincar, do se divertir com os amigos, trocar experiência. Então o abstrato ele é fundamental para a saúde mental. E aí o que chega para mim são pessoas que não fazem e que chegam no limite ou da medicação, que é o caminho, digamos, que eles consideram mais fácil, né? Então vão para psiquiatras e são medicados, mais do que ir para a leitura, mais do que ir para a escrita, ou para o desenho, ou para a pintura, ou para música, estuda instrumento, né? Monta uma banda, digamos assim, se é adolescente, né? Mas sai de dentro do quarto, vai viver um pouquinho mais. Isso traz saúde mental. A gente pode falar que a escrita também ajuda nisso. Eu acredito que você também, a gente era daquela prática de diário, né? Todos os dias pegávamos nosso diário, a gente escrevia sobre o dia, sobre os nossos sentimentos, os nossos sonhos e tal. E hoje dificilmente você encontra, né, um adolescente assim, escrevendo um diário. O escrever também é terapêutico? Talvez hoje o teu escrever já se torna algo profissional, mas ele também funcionou por um tempo como terapia? Funciona muito e geralmente eu dou lição de casa para os meus pacientes. Escreva um pouquinho, conte, nem que seja o seu sonho, os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos. Então escrever sim, é muito terapêutico. O que está acontecendo hoje? A escrita tem sido canalizada para as redes sociais. Então os pequenos posts, então sempre em busca de visibilidade, de aprovação, de fazer parte de grupos, de não se sentir excluído. E é tudo superficial porque não é real. Então se inventa um personagem de si mesmo, aquele perfeito, ou amigão, que tem vários amigos, que está sempre em festa, aquilo que a gente até já sabe, né? Que não corresponde à realidade, né? Então a escrita, ela é terapêutica e um canal importante de autoconhecimento. Porque muitas vezes, quando você se dispõe a escrever automaticamente, sem refletir muito, escreve. Sai coisas que você nem imagina. Né? Então, depois, reler aquilo que você escreveu, eu falo, puxa, olha aí um caminho, né, ou da dor, ou do sofrimento, ou às vezes até dos sonhos, do que deseja para a vida, né? Nossa, essa questão que você traz da exposição é muito louco até, né? Porque a gente escrevia diário e escondia. Tem até diário com cadeado, né? Sim. E porque a gente não queria que ninguém soubesse. E daí você expõe aqui que a pessoa coloca ali numa rede social para ter do outro, né? A opinião do outro. Exato. Há um excesso, né, de exposição, não só da escrita, do que nem é a realidade, mas a gente hoje cada vez mais vê pequenos vídeos de casais mostrando a sua mínima rotina, encenando falsas rotinas para ter like, para gerar uma renda, né, monetização. Olha, o termo já é horrível, né? Você vender a sua realidade. Então seria muito mais bacana, eu penso. Também não adianta ir contra o fluxo, né? Se as suas histórias fossem as verdadeiras, porque aí existe a empatia. Quando eu pego um livro como esse aqui, que conta as histórias da filha ou do filho, ou de ir num churrasco depois da esposa, por exemplo, fala, não vai de calça branca que vai dar ruim. E ele vai, então você acaba rindo com aquela história e se identificando, porque é real. Então, quando é real e gera uma empatia, mesmo que seja por meio do riso, que segundo o Ziraldo é a melhor maneira de você aprender qualquer coisa é sorrindo, né? Você ensina. E o inverso é o contrário, você desaprende, né? Desaprende sentimento, empatia. Então é complicado. Já tem algum outro tema aí que você ou começou a trabalhar ou pensa em trabalhar?
Sim, agora o próximo é reunir os artigos que eu escrevo para o Instituto Memória Musical Brasileira sobre a música de São Paulo. Então, o livro deve se chamar São Paulo São Paulo São, porque é singular e ao mesmo tempo é muito plural, tem de tudo, né? Cabe de tudo em São Paulo. Então, acho que o próximo é escrever um pouco sobre música. E já é um trabalho que você realiza, né? Já realizo há bastante tempo, há Como muitos que é esse anos. trabalho? Só para a gente conhecer mais. Na verdade, eu tenho uma coluna nesse IMUB, que é um maior portal sobre música brasileira, né? Ali tem discografia, biografias, etc. E alguns colunistas, né? E no meu caso, eu vou buscando os ícones, o Oswaldinho da Cuíca, o Germano Matias, já escrevi. Enfim, os ícones daqui de São Paulo e contando um pouco não só da trajetória, o que eles têm produzido, o que produziram. O último que eu escrevi foi sobre o Ivo Meirelles, que foi também 2 vezes presidente da Mangueira, mas que reside em São Paulo já há quase 20 anos. Então ele fala, tem inclusive um samba dele que fala carioca ou paulista, né? E eu trago essa história dele contando o que ele canta por aí sobre um pouco do Rio de Janeiro e um pouco de São Paulo também. Então esse é o trabalho de pesquisa. O próximo que eu devo escrever é sobre a Vânia Bastos, que escreveu a linda música paulista, né? Então sempre buscando, já escrevi sobre Emicida, a história do rap paulistano, enfim, contando um pouco do que é essa multifacetada cidade. Como que é escrever sobre música? Porque a música nem sempre, assim, a gente sabe a história que está por trás dela. Você faz uma pesquisa, você conversa com o autor, como que é esse processo para escrever sobre música? Tem de tudo, né? No caso, por exemplo, do Oswaldinho da Cuíca, ele frequentou a minha casa, então eu tinha histórias para contar, né? O Germano Matias eu conheci, mas não cheguei a estar com ele para essa reportagem. Mas, por exemplo, Douglas Germano, que é outro nome importante hoje do samba paulista, né? Fui conhecer a fundo, então fiz quase que uma entrevista com ele, estive tudo mais com ele, para ouvir esse lado de como é que ele aprendeu o primeiro instrumento, né? Sabendo como é que foi ali com o pai. Então a gente faz todos os caminhos, a pesquisa sobre a obra, sobre o autor e ouvindo um pouquinho a voz desse autor também, compositor no caso, né, da música. Eu conversei com Rita Alves, do Cultura e Saber, e para a gente terminar, uma última pergunta, uma resposta bem rápida e direta. O que te inspira a escrever? O contato com o povo é o principal. Tá ótimo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada.